Olá pessoal, tudo bem com vocês? Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel, Ensino Fundamental 8º ano, disciplina Matemática, professor Eliailton para mais uma aula. Bem, na semana passada nós não tivemos nenhuma aula, pois estávamos executando as avaliações bimestrais das outras disciplinas e, no caso, no decorrer da semana, nós iremos fazer o quê? Nós iremos nos preparar de forma revisional para a nossa avaliação bimestral na próxima semana, tá ok? Então, na semana anterior nós não tivemos nenhuma aula, nessa semana exatamente para que vocês tivessem todo esse tempo para estar desfrutando, digamos assim, das suas avaliações bimestrais das outras disciplinas. Nessa semana, na aula de hoje, nós iremos estar abordando já o início da revisão para a nossa prova teresina. Na aula de amanhã, no caso, nós temos essa aula como sendo uma aula de interação, continuaremos o mesmo procedimento, no intuito de estar fazendo a revisão para essa prova teresina, e diante do que ocorrer na aula de hoje e na aula de amanhã, quarta-feira, na aula de interação, nós iremos analisar como nós vamos proceder na sexta-feira. Se a gente vai continuar no intuito da revisão ou se a gente vai passar para os próximos tópicos. Lembrando que a nossa aula na TV continua paralelo, tá certo? Nossa aula na TV continua de forma paralela, onde vocês devem estar atentos nesta aula. Todos são sabedores do horário da execução da aula e aí, consequentemente, que venham a estar acompanhando as mesmas, tá ok? Belezinha? No mais, espero que todos estejam bem. Vamos para o que nos interessa. Atividade de revisão para a prova teresina do nosso terceiro bimestre. Bem, vocês vão observar que, na verdade, a gente tem questões aqui esporádicas. Eu estou aqui na primeira questão, depois eu pular para a questão, então não tem uma sequência de questão. Essas questões eu irei estar disponibilizando hoje, tá certo? Como forma de atividade, onde essa atividade será composta de 20 questões. Dentre essas 20 questões, nós estaremos já fazendo comentário de algumas delas. Então, estaremos fazendo comentário de algumas delas na aula de vídeo hoje, tá ok? O restante da atividade fica para você estar executando as questões que nós não abordamos aqui. Mas eu vou estar exigindo que procure fazer toda a atividade. A gente vai dar um tempo assim razoável, tá certo? Já que são 20 questões a serem feitas. O procedimento é o mesmo, não precisa copiar, apenas responder com os devidos cálculos. Perfeito? Belezinha? Então vamos lá. Bem, a nossa prova teresina, para bom entendedor, vocês sabem, professor, são todos os assuntos abordados no nosso terceiro bimestre. É verdade. Como objetivo seria esse o princípio, né? Só que, na verdade, nós vamos abordar apenas alguns assuntos. Então, essa atividade já está exatamente sendo bastante direcionada à nossa prova teresina. A população de uma cidade é 1.308.047 habitantes. 1.308.047 habitantes. Então, aqui a gente está observando que aqui trata-se de um problema envolvendo o sistema de numeração decimal, onde possivelmente a gente vai precisar analisar as ordens, classes e ordens do nosso sistema de numeração decimal. Qual é o valor relativo? Professor, o que seria valor relativo? O valor relativo seria o valor posicional que o número está ocupando do algarismo 8 neste número. Não estou entendendo, professor. Presta aí. Continuamos com aquele mesmo procedimento. Não está entendendo? Volta o vídeo, tenta visualizar novamente. Continua ainda não compreendendo? Entre em contato conosco através do nosso canal de contato, que é o WhatsApp. Então, se eu digo que a resposta é 8, então significa que esse 8 vai estar na casa das unidades. A posição dele vai ser na casa das unidades. Se eu digo que a
o valor posicional é 80, então significa que esse número 8 tem que estar na casa das dezenas, porque 8 dezenas corresponde a 80 unidades. Se eu digo que a resposta é 800, então este 8 deve estar na casa das centenas, porque 8 centenas corresponde a 800 unidades. E se eu digo que o resultado é 8.000, então significa que este 8 deve estar na casa das unidades de milhar, pois a resposta, no caso, deu 8.000 unidades, tá ok? Então vamos analisar a posição do 8. Eu tenho aqui, ó, 1.308.047. Esse 7 estaria em qual casa? Na casa das unidades. E este 4, ora, está na casa das dezenas. E no caso 0, está na casa das centenas. E o nosso 8 está na casa das unidades de milhar. Está na casa das unidades de milhar. Então, 8 unidades de milhar corresponde ao quê? A 8.000 unidades, ou seja, nossa alternativa correta é a letra D. Facinho demais? Moleza, professor. Mais fácil do que isso, hein? Só 2 disso, né? Opa, que bom que realmente sacou a parada. Então, aqui você tem 1.308.047, perfeito? Ou seja, você tem a ordem de cada um dos números, 7 está na ordem das unidades, o 4 na ordem das dezenas, o 0 na ordem das centenas, o 8 unidades de milhar, o 0 dezenas de milhar, o 3 centenas de milhar, o 1 unidade de milhão. Perfeito? Como nós queremos a posição do número 8, o 8 está na unidade de milhar, que corresponde a 8.000 unidades. Então, o valor relativo, o valor posicional do algarismo 8 significa que é correspondente a 8.000 unidades, pois o 8 está na unidade de milhar, o que equivale que a resposta correta é a nossa letra D. Perfeito? Belezinha? Espero que sim. Vamos para a próxima. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Observe aqui que a numeração já é a quarta, ou seja, da sequência da atividade que nós vamos estar colocando para você, essa questão vai corresponder à quarta questão. Em um jogo do Flamengo está meio complicado, hein? O público pagante foi de 26.283 pessoas. Neste número, há 262 dezenas. Ora, dezenas significa que nós vamos multiplicar por 10. E quando eu pegar o 262 e multiplicar por 10, não vamos encontrar este número. Ah, professor, não complica, é só verificar, localize esse 2 e veja em qual ordem ele está. Então, tudo bem. Então, vamos lá localizar o número 2 para verificarmos em qual ordem ele está. Aqui, o 3 está na ordem da unidade. O 8 está na ordem de quem? Está na ordem da dezena. O 2 está na ordem da centena. Então, significa que esta palavrinha que vai vir depois do número 2, que é o nosso último algarismo aqui, tem que vir centena. Então, no item A está vindo dezena. Então, a resposta está equivocada. Não é a nossa resposta correta. Perfeito, professor. Então, é só isso que a gente tem que analisar. Exatamente, meu jovem. É só isso que você tem que analisar. Vamos analisar a nossa próxima. Opa, caiu naquilo que nós colocamos. 2, 6, 2. O último algarismo 2 aqui, ó, está na ordem das centenas. Então, 262 centenas, que corresponde ao nosso item B. Vejamos a próxima, 26. Esse 26, esse 6 está em qual unidade? Esse 6 está na unidade de milhar. Então, não é dezenas de milhar, seria 26 unidades de milhar. Consequentemente, item C equivocado. Item D, 26 centenas de milhar. Acabei de falar, desculpa, que o 6 está na unidade de milhar e não centena de milhar. Então, realmente, o que corresponde à nossa letra B como a nossa resposta correta, ok?
Tá facinho? A prova Teresina, pessoal, não está tão complicada, tá facinha de ser resolvida. Agora, precisa-se, exatamente, nós temos aquele objetivo de estar estudando para que realmente tenhamos um bom desempenho, tá ok? Indo para a próxima questão. Os alunos realizaram, a decomposição do número 640.953. O aluno que realizou a decomposição corretamente fez. Ora, vamos analisar aqui direitinho. Perfeito. Eu tenho 640.953. Observe que essas três primeiras questões tratam-se de sistema de numeração decimal. Assunto também bem tranquilo, né? Então, 6.400, perdoe-me, 640.953. Ora, se eu tenho aqui no item A 6 vezes 1 milhão, então significa que esse 6 deve estar na ordem de unidade de milhão. Só que ele não está na ordem de unidade de milhão. Então, você tem aqui, ó, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e unidade, centena de milhar. Então, significa que esse 6 está na centena de milhar, o que não corresponde ao nosso item A. O nosso item A está equivocado. Professor, foi complicado, eu não gostei não. Seria uma maneira mais tranquila de resolvermos. Pronto, é só nós analisarmos, ó, o 6, aí você substitui por 0 os números que vão vir na frente do 6. Em cada posição de cada número, você faz essa substituição, certo? Então, deu o quê? 600 mil. Então, quando você colocar aqui, ó, 6, e acrescentar a quantidade de zeros que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não corresponde ao nosso 600 mil. Ok? Aqui está dando 600 milhões. Então, o item A já deu equivocado. Então, basta você verificar a quantidade de zeros que temos que ter aqui, deve ser a quantidade de zeros que vem o total de algarismos depois do 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que ter 5 zeros. Só que aqui eu tenho quantos zeros? 6 zeros. Então, o item A está equivocado. O item A não é a nossa resposta correta. Vamos aqui analisar agora o nosso item B. O item B, eu tenho 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 zeros. Então, aqui já tenho que o primeiro tópicozinho está correto, tá? 6 vezes 100 mil. Já que nós temos que o 6 está na centena de milhar. Eu tenho agora o 4. Depois do 4, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 4, 0. Então, também está ok. Então, beleza. Por enquanto, tudo na santa paz de Dio mil. Vou apagar aqui. Ok, beleza. Eu tenho 9 seguido de 3 zeros, ó. Eu tenho aqui o 9 seguido de 3 zeros. Depois do 9, ó, 1, 2. Deveria ser só 2 zeros, só que aqui tem quantos zeros? 3 zeros. Então, nosso item B também está equivocado, tá? Item B não é o nosso item correto. Vou agora para o nosso item C. Mesmo procedimento. Nós temos o 6, são 5 zeros, ok, perfeito. Como a gente analisou o item A e o item B, 4 seguido de 4 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, perfeito. O 9 depois, ó, são quantos algarismos? 2, então seguido de 2 zeros, corretíssimo. O 5, depois vem apenas um número, seguido de um zero. E o 3 não vem nenhum, então é apenas o número 1. Então, o que corresponde à nossa letra correta, letra C, a resposta da nossa alternativa da nossa quinta questão. Tranquilo demais? Perfeito? Tá facinho? Ok, espero que sim. Aí nós temos o nosso item C, que é o 6,
vir aí 4 zeros, já verificamos aí que vai estar equivocado, tá bom? Perfeito? Beleza. A nossa próxima questão, nós temos o que? A professora de matemática pediu para Abel escrever no quadro número 78935, na sua decomposição por extenso. Como Abel escreveu corretamente o número, eu tenho que Abel escreveu 7 dezenas de milhar, 8 unidades de milhar, 9 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Será? Então, vamos devagarzinho fazer aqui a colocação da nossa ordem. Esse 5 está onde? Está na unidade. Esse 3 está onde? Está na nossa dezena. Este 9 está onde? Está na nossa centena. Este 8 está onde? Este 8 ele está na nossa unidade de milhar. Este 8 está na nossa unidade de milhar. O 9 está na nossa centena. O nosso 8 está na unidade de milhar. E o nosso 7 está na dezena de milhar. Pronto, então é só nós analisarmos a alternativa que está representando essa situação. 7 dezenas de milhar, opa, está aqui. 8 unidades de milhar, opa, está aqui. 9 centenas, opa, está aqui. 3 dezenas, opa, está aqui. 5 unidades, opa, está aqui. Então, nossa alternativa correta é a letra A. Ah, professor, fácil demais, é só isso. Isso, aqui já temos 8 dezenas de milhar. O 8 não está na dezena de milhar, está na unidade de milhar, errado. 7 dezenas de milhar, tá aqui, realmente. 8 unidades de milhar, tá aqui, beleza. Aqui eu tenho 3 centenas, opa, quem está nas centenas é o 9, errado, aqui tem C. 7 dezenas de milhar, perfeito. 8 unidades de milhar, perfeito. 9 centenas, perfeito. Só que não tenho 5 dezenas, eu tenho 3 dezenas. Então, errada a nossa situação D. Então, alternativa correta, nosso item A. Perfeito? Beleza? Facinho demais? Tranquilo. Vamos ver. Opa, já passei demais aqui, mas não tem importância. Vamos aqui um probleminha que já envolve um pouquinho mais de cálculo. Nós temos o que? Andréia comprou um computador por R$ 2.399 e uma impressora por R$ 753. Ela dividiu a essa compra no cartão em 8 parcelas iguais. Quanto custou cada parcela? Primeiro, eu tenho que verificar qual foi o total pago por Andréa. Quanto foi que ela gastou? Ela comprou o quê? Vamos analisar. Andréa, ela comprou um computador e esse computador custou quanto? 239, ou melhor, 2.399. Perfeito. Depois ela comprou uma impressora. E essa impressora custou o quê? 753. Então, na verdade, ela gastou quanto? Vamos somar. 9 mais 3 são 12. Foi 1. 9 mais 5, ou melhor, 9 mais 1, 10. Com mais 1, 5. Baixa o 5. Vai 1. 1 mais 3, 4. Com mais 7, 11. Baixa o 1. Vai o 3. Então, nós vamos observar que fez um total de R$ 3.152 gasto por Andréia. 9 mais 3, 12, vai 1, 10 com mais 5, 15, foi 1, 7 mais 3, 10 com mais 1, 11, foi 1, 3.152 é o total em reais. Como ela dividiu em parcelas no seu cartão, ele quer saber quanto é que o valor de cada parcela. Então, basta nós pegarmos o 3.152 e dividirmos por 8. Fazendo essa divisãozinha aí, nós vamos encontrar R$ 394. Será se realmente vai ser? Então, vamos pegar aqui, ó, 3.152, nós iremos dividir por 8. O 3 não dá, então temos que ser 31. 31 dividido por 8. Qual o número que nós vamos multiplicar por 8 para ser igual ou próximo de 31? No caso, vai ser o 3. Por quê? 3 vezes 8 são 24. 24.
para 31. Está faltando quanto? Estou no 24. Para chegar ao 31, está faltando 7. Baixa quem? O 5. Qual é o nosso número agora? 75. 75 dividido para 8, encontramos o quê? Encontramos 9. E quem é 9 vezes 8? São 72. 72, para chegarmos até o 75, está faltando quanto? 3. Por fim, vamos baixar o nosso 2. Quem é 32 dividido por 8? Encontramos 4. 4 vezes 8, 32. Para 32, sobra resto, 0. Então, o valor de cada prestaçãozinha vai ser equivalente a R$ 394, que nos dá a alternativa A como uma alternativa verdadeira, beleza? Repetindo, não conseguiu entender, volta o videozinho e repete, tá certo? Repete o videozinho. Persistindo ainda a dúvida, entre em contato conosco para ver se a gente esclarece e tiramos aí essa dúvida, certinho? Beleza? Então vamos para a nossa resposta correta. Opa, aqui teve um probleminha, nossa resposta correta é item A, viu? Não item C, viu? Aqui desconsidere isso aqui. A resposta correta é item A, certo? Item A é a resposta correta. Correto? Belezinha? Foi um probleminha aí de digitação. Indo aí para a nossa próxima questão. Ok, já estamos nela. Questão 11, nós temos a seguinte situação. Um aparelho de som custava à vista R$ 800. Rui, porém, preferiu pagar o aparelho em 3 prestações iguais, de R$ 385. Quantos reais Rui pagou a mais comparando o preço de à vista? Ora, meu jovem, basta nós analisarmos. O preço à vista, R$ 800. Ok. O preço a prazo. O preço a prazo, ele vai pagar quantas parcelas? 3 parcelas. 3 parcelas de quanto? De R$ 385. Então, vou pegar esse 3, porque são 3 parcelas, e vou multiplicar por 385, porque cada parcela custa R$ 385. Simples assim. Fazendo esta nossa multiplicaçãozinha, vamos fazer ela aqui no cantinho da disciplina. Opa, tenho aqui 385. Vamos pegar o 385 e multiplicarmos ele por 3, porque são 3 prestações. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9 são 27, com 1, 28. Baixo 8, vai 2. 3 vezes 3 são 9, com mais 2, 11. Então, dando aí um total de R$ 1.185, como já havíamos encontrado. Certinho? Belezinha? Bacana, né? E aí, para sabermos quanto a mais a pessoa vai pagar no preço a prazo comparado ao preço à vista, basta fazermos a diferença. 1.185 retirado 800. 1.185 retirado 800, nós vamos encontrar o quê? 385 fazendo essa diferença. Então, 385 é a diferença, é quantos reais eu vou pagar a mais se eu fizer a compra a prazo, que nos dá o nosso item B de bola como nossa alternativa correta. Bacana? Beleza? Ok. Indo já para a nossa próxima situação. Alice tinha R$ 500 em sua conta bancária e fez sucessivas operações. Primeiro ela sacou 280. Depois ela fez um depósito de R$ 120. Em seguida fez outro saque de 360. Ao final dessas operações, ela ficou com... Agora nós precisamos fazer cada passo a passo que Alice fez. Qual é o saldo de Alice? R$ 500. Se ela fez um saque, então ela fez uma retirada, então a operação é uma subtração. Então, R$ 500 menos 280, eu obtenho 220. Então, o novo saldo de Alice é R$ 220. Aí, o que foi que Alice fez de novo?
Alice fez um depósito. Se é um depósito, nós vamos acrescentar, nós vamos adicionar. Então, 220, adicionam 120. Vamos obter 340. Opa! Depois da segunda operação, Alice está com um saldo de R$ 340. Só que a Alice fez a terceira operação. E a terceira operação foi um saque novamente. Se ela fez um saque, quanto é que ela tinha? 340. Se ela fez um saque, então ela fez uma retirada. Retirando 360, professor, como é que eu vou ficar? Eu tenho 340 e vou retirar 360. Significa que você vai ficar com saldo negativo. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. 360 tira 340, fiquei com 20. Sinal do maior, menos 20. A nossa alternativa corresponde a saldo negativo de R$ 20, que corresponde ao nosso item B de bola, tá? B de bola corresponde à nossa resposta correta, saldo negativo de R$ 20. Perfeito? Belezinha? Ok, tá facinho, não tá? A prova tá toda nesse estilo, bem facinha, bem tranquila. Em um dia de inverno, foi registrada ao meio-dia, em uma cidade, a temperatura de 10 graus Celsius. Passadas algumas horas, nesse mesmo dia, a temperatura na cidade diminuiu 15 graus Celsius. Quantos graus os termômetros passaram a registrar? E, professor, isso aqui parece que complicou. Será? Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho aqui uma reta, vamos supor que essa retazinha seja o nosso termômetro, tá? Vamos supor que ela seja o nosso termômetro. Sendo ela o nosso termômetro, eu tenho que, no início, a nossa temperatura está de 10 graus. 10 graus Celsius, certinho? Beleza. O que foi que ocorreu? Passadas algumas horas, nesse mesmo dia, a temperatura diminuiu. Se ela diminuiu, então nós vamos descer. Então, ela vai diminuir quanto? Diminuiu 15. Então, ela vai diminuir 15. Então, nós vamos aqui colocar 15 unidades para baixo. Então, diminuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unidades, bem no nosso limitezinho. Desculpa aí a coordenação motora. Então, verificando em qual número vai parar. Eu estou aqui no 10. Então, se eu descer 15 unidades, se eu diminuir, então eu vou descer 15 unidades. Então, estou no 10. Então, eu fiquei com 9, 8, 7, desculpa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, na verdade, a nossa temperatura agora, quando ela diminuiu 15 graus, então significa que ela vai parar no menos 5. Então, nos dá a temperatura negativa de menos 5. Professor, mas é muita confusão. Você quer que a gente faça essa reta e aí, consequentemente, a gente vai perder tempo com isso aí. Então, tudo bem. Então, nós partimos do princípio de que ó, eu tenho 10. Eu vou diminuir, então, menos 15, que é a quantidade que eu vou dar diminuindo. 10 tira 15, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 15 tira 10 aqui com 5, sinal do maior, negativo, menos 5. Então, está aí duas possibilidades de você estar resolvendo a mesma questão, correto? Tá certo? Então, sem estresse algum, que vai nos dar a nossa alternativa, letra B, como nossa resposta correta. Tá bom? Beleza? Bem, temos aqui a nossa questãozinha 18, praticamente a gente está finalizando, onde nós temos o quê? Observe a reta numérica a seguir. Nela, os pontos consecutivos possuem a mesma distância. O valor de x na reta numérica é, senhores, muito simples. Senhoritas, muito simples. Basta a gente encontrar a distância que nós temos do primeiro valor dado. Qual é o primeiro valor dado? Menos 13. E o segundo valor dado? 2. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar o último valor. Quem é o último valor?
2 e retirar, no caso uma subtração, o nosso primeiro valor. Quem é o nosso primeiro valor? Menos 13. Então, nós vamos fazer essa diferençazinha aqui. Pega o último e retira o primeiro, ficando 2, menos com menos, mais, porque para eliminarmos o parênteses, nós temos que fazer o jogo de sinal. Menos por menos, encontramos mais. Encontramos quanto aqui? Opa, vamos encontrar 13. 2 mais 13, vamos obter o quê? 15. E o que é que isso significa? Significa que esse espaço, pegando do 13 até o 2, nós vamos ter 15 unidades, tá ok? Nós vamos ter 15 unidades. E para sabermos de quanto em quanto vai ser cada um desses tracinhos, basta a gente observar quantos tracinhos nós temos entre eles dois, ó. Ó, 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço, 4 espaços, 5 espaços, perfeito? Então, tenho que pegar este 15 e vou dividi-lo por 5. E 15 dividido por 5, encontramos o quê? 3. Isso significa que eu estou indo de 3 em 3. Nós vamos de 3 em 3. Como nós estamos saindo da esquerda para a direita, a gente vai acrescentando. Eu tenho menos 13. Quando eu acrescentar 3, eu vou ficar com menos 10. Quando eu acrescentar mais 3, eu vou ficar com menos 7. Quando eu acrescentar mais 3, eu vou ficar com menos 4. Quando eu acrescentar mais 3, eu vou ficar com menos 1. Quando eu acrescentar mais 3, eu vou ficar com 2. Então, perfaz realmente o valor correto. Porque se não fosse correto, quando chegasse aqui, desse um valor diferente de 2, significaria que estaria errado. Ora, e esse x está sendo correspondente a qual valor? Ao menos 7, que nos dá o item B como nossa resposta correta. Perfeito? Belezinha? Espero que realmente esteja entendendo. Por hoje nós encerramos. Até a nossa próxima aula.